Fala pessoas, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Galera, vamos resolver esse exercício 74. Esse daqui ele pega um pouquinho porque a gente tem que imaginar várias situações. Então vamos ver como que a gente vai resolver ele. Um solenoide muito longo é percorrido por uma corrente elétrica I, conforme mostra a figura. Em um determinado instante, uma partícula de carga Q positiva desloca-se com velocidade V perpendicular ao eixo do solenoide, na presença de um campo elétrico na direção do eixo do solenoide. A figura 2 ilustra essa situação em uma seção reta definida por um plano que contém o eixo do solenoide. Então ele me deu uma figura e um desenho, né, para a gente identificar. O diagrama que representa corretamente as forças elétricas e força magnética atuando sobre a partícula. Bom, galera, primeira coisa, vamos olhar para a força elétrica. A força elétrica é uma das mais tranquilas para a gente analisar aqui, depois a gente vai para a magnética, que a gente tem que fazer uns detalhes um pouco a mais. Bom, força elétrica, ela tem uma certa equação que é carga vezes campo elétrico. Força elétrica, carga vezes campo elétrico. E quando a carga for positiva, né, nós temos duas situações. Vamos fazer com a carga negativa e com a carga positiva. Então, se eu tenho a força elétrica para uma direção, vamos supor que a minha força elétrica está para cá, tá? Nas duas situações, essa aqui é a minha força elétrica. Só que na carga positiva e na carga negativa, o campo ele vai ter que ser diferente. Então, na carga negativa, o campo ele tem que ser oposto. Na carga negativa, o campo ele é oposto. Já na carga positiva, o campo elétrico e a força elétrica, eles estão na mesma direção e no mesmo sentido. Mesma direção, mesmo sentido. Se a carga for negativa, sentidos opostos. Se for positiva, mesma direção, mesmo sentido. Beleza? E isso aqui é da nossa equação lá de força elétrica. Como ele falou que a carga é positiva, é maior do que zero, então eu tenho qual situação? Eu tenho a situação que a força elétrica e o campo elétrico eles estão agindo na mesma direção e no mesmo sentido, beleza? Então a gente já consegue identificar alguma coisa aqui, né, nesse nosso problema. Beleza, então eu sei que a força ela está para a direita, na horizontal para a direita. Agora vamos analisar a força magnética. A força magnética cabe a regrinha da mão esquerda, tá? Para a gente identificar. A gente pode fazer também com a mão direita para identificar qual é a corrente. Então vamos ver aqui, vamos fazer um desenho para a gente entender um pouco melhor. Então olha só, pessoal, eu fiz aqui um solenoide, fiz um esqueminha do solenoide como se eu tivesse cortado ele. E a minha carga está ali dentro, né? Então olha só nessa situação. Aqui eu tenho a minha corrente elétrica saindo. Ela dá a volta e ela entra aqui embaixo, certo? Né? Que tem um X aqui. Então aqui tem o nosso X que está entrando e aqui saindo, beleza? Mais ou menos isso que está acontecendo. Então significa que a corrente elétrica aqui, galera, a corrente elétrica, ela está percorrendo, fazendo isso aqui dentro, ó, dentro do solenoide. Então essa aqui é a nossa corrente dentro do solenoide. Bom, o que a gente faz? Nós temos alguns recursos aqui para a gente identificar onde está o campo. Eu preciso descobrir onde está o campo magnético desse meu solenoide, dessa minha bobina. Então, galera, a gente vai usar a regra da mão direita. A regra da mão direita vai funcionar da seguinte maneira. O meu dedão ele vai ser o meu campo, e os meus outros dedos serão o sentido da corrente. Então, o que você vai fazer? Você percebe que quando você coloca os teus dedos tanto para cima, tá? Tanto para cima quanto para baixo, ele estará apontando para onde? Na mesma direção e no mesmo sentido do teu campo elétrico. Na mesma direção e no mesmo sentido do teu campo elétrico. Beleza? Então, a primeira coisa é isso, identificar qual é o campo. Então, lembra, o dedão é o meu campo,
E os meus dedos os outros dedos são a corrente elétrica, tá? Então você vai fazer isso aqui, né? Ó, girou, ó, em direção a você, né? Em direção ao teu olho. Você vai fechar a mão em direção ao teu olho. Então, pro outro lado vai ser o teu campo magnético. Descobriu o campo magnético? Agora eu vou fazer assim, ó, vou usar os 3 dedos dessa maneira, certo? Sempre perpendiculares. Então você tem que o dedão agora, na regra da mão esquerda, o dedão é a tua força magnética, o indicador é o teu campo, tá? O indicador é o teu campo e o dedo médio é a velocidade. Então, ó, fui bem no vestibular, beleza? Então, lembra disso que fica tranquilo. Então vai lá, ó, fui, força magnética, B, bem, e aqui vestibular, certo? Que é a nossa velocidade. Eu já descobri algumas coisas aqui, né? Eu já sei onde está o meu campo. Então eu vou colocar o dedo apontando lá para o campo. Como eu tenho uma carga positiva, olha só o que vai acontecer. Tá vendo que a minha velocidade, ó, ela está entrando no campo? Tá vendo? Ela está entrando no plano do papel, para ser um pouco mais específico. Então o que acontece com a minha força? A minha força ela está apontando para mim. Então nesse meu desenho aqui, o que eu vou fazer, né? A minha força ela vai estar apontando para baixo. Porque a força ela é perpendicular. A força ela é perpendicular ao meu campo magnético. Então aqui eu tenho a minha força magnética, tá? Ou força B, né, que ele colocou aqui. Deixa eu só trocar, ele colocou força B, né? Força B. Feito, galera. Então, para esse nosso desenho aqui, eu sei que a força elétrica e a força magnética, elas são perpendiculares. Então, a alternativa aqui é a letra A. Beleza, galera? Valeu, até mais!